Boa noite, amados. Tudo em paz com vocês? Mais ou menos? Tudo em paz com vocês? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Uau. Como é bom estar na casa do Senhor, né? Quantos já puderam adorá-lo, tocar nas vestes dele hoje? É maravilhoso, né? Que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Vamos fazer uma oração? Quero te convidar a ficar de pé. Feche os teus olhos aí onde você está. Papai amado, te damos toda a honra, toda a glória, toda a majestade, todo o louvor, toda a adoração. Tu és digno de todas as coisas, Senhor. E nós, nesta noite, nos alegramos em estarmos na Tua presença. Pedimos para que através da Tua palavra, pedimos para que através, Senhor, dos Teus ensinamentos, nessa noite possamos sair daqui mais parecidos contigo, mais parecidos do que como entramos. Senhor, que o nosso coração possa estar mais alinhado com o Teu, que, Senhor, os nossos pensamentos estejam, Senhor, agradando a Ti em todas as coisas, e que o Teu trabalhar, o trabalhar do Teu Espírito Santo dentro de nós, se faça presente nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode se sentar. Nós estamos na série no Evangelho. Hoje é o 6º e penúltimo domingo, onde estaremos falando a respeito deste assunto. E este assunto tem nos desafiado, não é verdade? Este assunto tem trazido para nós um certo desconforto, tanto em relação à nossa fé, quanto em relação à nossa conduta, à nossa vida com o Senhor. Então, nós temos aí feito um ping-pong a respeito de pecado e a respeito de santidade de Deus. Nós temos falado a respeito de arrependimento, temos falado a respeito de graça, temos falado a respeito de algumas bases, alguns alicerces e fundamentos, para que nós possamos, então, alongar o nosso entendimento em relação ao Evangelho. E nessa noite, não vai ser diferente. Nessa noite nós estaremos falando um pouquinho mais a respeito do Evangelho e nós estaremos focando na raiz que há por trás do pecado. Então, hoje o tema da mensagem é a raiz por trás do pecado. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de João, capítulo 2, versículo 23. Em nome de Jesus, vai abrindo aí. Vamos ler 23, 24 e 25. O Evangelho de João, capítulo 2. Amém. O texto diz assim para nós: estando ele em Jerusalém, e este ele aqui é Jesus, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Diga, creram no seu nome. Amém. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Esse texto é um texto muito interessante, porque é um texto onde é citado que os homens creram em Jesus. Mas o fato de crerem em Jesus não foi o suficiente para Jesus. Porque Jesus, o texto diz que ele sabia a respeito destes homens. Ele sabia o que era a natureza humana. Amados, eu e você um dia tivemos um encontro com Jesus, amém? Quantos aqui se lembram do dia que você se encontrou com Jesus? Eu me lembro, eu tinha 11 anos de idade, fui convidado para estar na casa de um casal. Este casal abriu o texto em João 3, falou a respeito de Nicodemos, de Jesus, daquele que é nascido da carne, daquele que é nascido do Espírito. E naquele dia eu entreguei a minha vida para Cristo.
Naquele dia eu criei em Cristo. Mas a minha crença em Cristo, aos 11 anos de idade, era limitada. Assim como a sua crença com Cristo, quando você entregou a sua vida para Cristo, era limitada. Talvez a sua crença naquele momento estava apegada a um desespero. Talvez a sua crença estava apegada a uma necessidade de uma cura física. Talvez a sua crença naquele momento estava apegada à necessidade de uma transformação nas suas finanças. Talvez a sua crença estava apegada porque o teu pai ou tua mãe te disseram que era melhor você fazer assim. Mas o fato é que esta crença ela precisa ser desenvolvida. O fato é que nós devemos nos aprofundar a respeito do Evangelho. Porque viver no Evangelho é se aprofundar no crer. Amém? Tem alguém aqui? Amém. Se você estiver aqui, faz um barulhinho aí de vez em quando, se alguma coisa. Como o pastor Jay diz, faça o seguinte, se você gostar do que eu estiver pregando, você dá um amém. Se você não gostar, você dá um amém. Tá bom? Então, viver no Evangelho é se aprofundar no crer. Né? Crer, depositar, a confiança, acreditar. Porque deve ser um exercício de alongamento com a nossa crença. E o que Jesus estava atentando a nós aqui neste momento é em relação a isso. Porque nós podemos crer em Cristo por muitos motivos. O texto diz que muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Por quê? Porque haviam sinais, haviam milagres, havia algo sobrenatural que estava acontecendo naquele lugar que chamou a atenção daqueles homens. E aqueles homens, então, de certa forma, creram. Mas, amados, quando nós cremos e entregamos a nossa vida para Cristo, vêm os desafios, não é verdade? O maior desafio que chega para nós quando somos confrontados com a verdade de Cristo é o fato de que somos pecadores e que devemos lutar contra estes pecados. E então nós traçamos uma batalha acirrada contra os pecados que nós fazemos. Só que para todo pecado que nós fazemos, existe uma raiz. Para toda ação, existe uma crença. Para tudo aquilo que está envolvido em uma ação de pensamento, não é? Porque nós podemos pecar em pensamento, mas mesmo pecando em pensamento, existe uma crença para que nós pensemos dessa forma. Então, para que toda ação, para aquilo que eu cometo, está por trás aquilo que sou. Porque o pecado é aquilo que eu cometo, mas a raiz é aquilo que eu sou. E nós então, nessa noite, estaremos mergulhando num outro texto bíblico que eu quero já te convidar a abrir a palavra, para nós refletirmos um pouco nessa noite a respeito de quem nós somos. Do que nós somos, porque a partir do momento em que entendemos quem somos, nós entendemos por que pecamos. Tem alguém aí? Então eu quero te convidar a abrir mais uma vez a palavra de Deus na segunda carta de Timóteo, capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 a 5. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Glória a Deus. O texto diz o seguinte: lembre disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, e aqui começa a lista: avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros, e serão duros,
caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Esse texto é um texto muito forte. Esse texto é um texto que nos faz refletir profundamente a respeito de nós mesmos. E o desafio nessa noite é exatamente esse. Porque antes de nós cometermos algo que agrade ou desagrade a Deus, é importante que nós passemos por uma reflexão de quem nós somos. E esse texto fala a respeito de uma conduta humana onde a pessoa é ou não é. Pois o texto diz no versículo 2, dizendo, pois muitos serão. E aí começa, então, a lista. Serão. E meus amados, é muito interessante, porque se nós pararmos para refletir em cada uma dessas classificações aqui, nós veremos que de cada uma delas existe um conjunto de pecados que podem ser acionados por cada uma dessas palavras. Veja só, por exemplo, a primeira palavra que o texto cita para nós aqui é egoísta. Quais são os pecados que podem surgir, que podem nascer de uma pessoa egoísta? Inúmeros, não é? Fofoca. Uma pessoa pode fofocar porque ela é egoísta. Ela quer se dar bem naquilo, ela fofoca. Ela pode contar uma mentira porque ela é egoísta. Porque ela é egoísta, ela está pensando nela, ela pode mentir. Eu posso chegar e dizer para minha filha, não tem mais bolo de chocolate na geladeira. Porque o pedaço que está lá é meu. E eu posso mentir para ela. Por quê? Porque existe uma raiz por trás da intenção pecaminosa. E quando eu peco, eu estou revelando aquilo que há dentro de mim. Né? A segunda palavra, avarento, é uma pessoa, ou como se diz, né, pão duro, muquirana. Né? A pessoa ela pode sonegar imposto por ser avarenta. A pessoa pode colocar um Sky Gato na casa dela porque ela é avarenta. A pessoa pode comprar CD e DVD pirata porque ela é avarenta. Cometer esses pecados por causa da raiz de avareza que existe dentro dela. E nós precisamos identificar essas raízes. Amém, igreja? A terceira característica aqui é o orgulhoso. Amados, o orgulho foi a raiz do pecado de Lúcifer. Porque ele quis ser mais do que Deus. Não é? É uma pessoa que não consegue perdoar. É uma pessoa que exige das pessoas. Exige um padrão que nem ela consegue mesmo ser. Mas ela exige, porque ela é orgulhosa. A quarta, quando a pessoa é vaidosa. Gente, a pessoa usa marca de roupa falsificada. Porque ela quer mostrar para os outros algo que ela não é. Ou aquilo que ela não tem ou não poderia ter. Porque ela é vaidosa, ela se preocupa com a imagem mais do que com contrabando de roupa. Vocês estão com cinto de segurança aí? Porque eu estou no começo da lista. Misericórdia pelas nossas vidas, amém? Amém, mas vamos lá, a gente precisa ser confrontado com a palavra de Deus. Não é? Pessoas que são vaidosas ao ponto de criarem dívidas com roupa. Gente, meus amados, saiam desse roubo. Gente que tem 2.000, 3.000 de conta em lojas de roupa. Misericórdia. A gente não precisa provar nada para ninguém. A gente só precisa provar o nosso coração a Deus. Mais nada.
Em nome de Jesus, né? Com eletrônicos, compram eletrônicos da última moda, telefone, porque é vaidoso, porque tem que mostrar que está com o melhor, que tem o melhor. Xingador, uma pessoa que ofende, que traz sentenças de morte para os outros. Qual é a raiz? Fala palavrão. Está lá falando palavrão? Não, mas isso aqui não quer dizer nada. Quer dizer sim. A boca fala do que o coração está cheio, não é verdade? Gilberto falou aqui uma vez, né? Se você fala palavrão é porque teu coração está podre. E é verdade. Né? Não podemos ser xingadores. A raiz de ingratidão. Uma pessoa que é ingrata, ela não consegue nem entender a graça de Deus. Não consegue entender que foi de graça que ela recebeu a graça. Não consegue entender, é uma pessoa insatisfeita. É uma pessoa que o tempo todo não está contente com aquela situação, com a realidade em que ela vive. Uma outra raiz, a desobediência aos pais. Desobediência, meus amados, é rebeldia. Jovens, a rebeldia é equivalente à feitiçaria. A palavra de Deus nos ensina. Não seja desobediente aos seus pais, não seja rebelde. Ah, pastor, mas você não conhece meus pais. Eu não conheço teus pais, mas eu conheço Deus. E eu sei que existe um inferno. E eu não quero que você vá para ele. Então o Senhor precisa trocar essa raiz dentro de nós. Amém? Glória a Deus. Desrespeitador. Pessoa que não consegue obedecer a autoridade nenhuma, ela é insubmissa. Ela é insubmissa com o chefe no trabalho, ela é insubmissa com o pastor, ela é insubmissa com o líder de em casa, ela é insubmissa com os familiares de mais idade, ela é insubmissa com o guarda na rua, ela é insubmissa com uma autoridade política, ela é insubmissa com todo mundo. Ela fala mal, ela não respeita, ela desobedece. Veja só. Duros de coração. Uma pessoa que não tem um coração quebrantado, uma pessoa que não consegue perdoar, uma pessoa que não consegue ter qualidades de amar, de se aproximar, de ter compaixão. Oh, amados, o violento é inconsequente, ele pode matar, ele destrói com palavras, com ações, com atitudes. O traidor é aquele que vive na infidelidade, que não sabe o que é aliança, que não é confiável. Uma pessoa que você não sabe se ela vai falar mal nas tuas costas. Uma pessoa que você não sabe se ela está te almoçando na casa dela, com a família dela. Um traidor. Uma pessoa que não tem respeito. E o atrevido. O atrevido que é o irreverente, que tem falta de temor, que é inconsequente, que tem dificuldade de falar Senhor, dificuldade de falar com respeito para com as pessoas, trata todo mundo como se fosse filho ou brother, ou piá, ou irmão, não tem um respeito. É um atrevismo. Também não sei se essa palavra existe. Oi? Irreverência. Irreverência. Folgado, boa. Sem noção. Amados, tudo isso que foi citado aqui são raízes. São raízes que, se elas estiverem dentro de você e dentro de mim, o fruto disso será pecado atrás de pecado. E se nós ficarmos tentando lutar contra pecado e pecado e pecado, é a mesma coisa que você pegar uma planta que você não quer que ela cresça no teu jardim e você fica cortando os galhos dela. Não é verdade? Por um período de tempo vai ficar tudo bem, mas daqui a pouco eles nascem de novo. E daqui a pouco eles nascem de novo, aí você corta. Aí daqui a pouco eles nascem de novo, aí você corta. Aí daqui a pouco eles nascem de novo. Então, amados, a chamada nessa noite é para que eu e você possamos encarar de fato quem somos. Encarar de fato a nossa natureza.
Encarar de fato a raiz que há por trás daquilo que nós praticamos e detestamos. Aquilo que há por trás daquilo que, quando nós nos achegamos ao Senhor, existe uma barreira. E é por isso que a chamada para nós nessa noite, é para nós deixarmos de ser quem nós somos, e não de fazer o que fazemos. Porque se deixarmos de ser quem nós somos, nós não faremos mais aquelas coisas. Mas para isso é necessário uma reflexão. Para isso é necessário um exercício. Para isso é necessário uma autoanálise. Para isso é necessário honestidade com você mesmo. Honestidade com você mesmo. Como nós vamos identificar, então? O que é que eu ainda sou que tem gerado condutas de pecado? O que é que eu ainda sou que tem gerado condutas de pecado? E eu quero trazer para nós nessa noite 2 perguntas que vão nos ajudar a chegarmos a estas raízes dentro de nós. A primeira pergunta é: o que eu amo? Meus amados, se vocês se aprofundarem na resposta dessa pergunta, vocês vão encontrar muita coisa aí. Eu amo a Deus. Amém, glória a Deus, eu acredito, eu creio que você ama a Deus. Mas tem algumas outras coisas também que nós amamos junto. E nós precisamos nos aprofundar. Precisamos refletir quais são as coisas que nós amamos. Por quê? Mateus 6:21, porque onde está o tesouro, estará também o teu coração. Então aquilo que você entesoura, aquilo que você guarda para si, que é precioso para você, é isso que você e eu precisamos saber. E a segunda pergunta é: no que eu confio? Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Você confia no seu orgulho? Será que eu confio na minha violência? Será que eu confio no meu dinheiro porque sou avarento? Será que fico procurando razões para permanecer desobediente aos meus pais? Será que porque eu tenho sempre resposta, eu posso ser um desrespeitador? No que é que eu confio? E nós então encontraremos algumas respostas para que nós possamos lutar contra a raiz que há por trás dos nossos pecados. Amados, lutar contra a natureza pecaminosa é uma guerra travada. É uma guerra que você começou no momento em que você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador. E é por isso que nós precisamos ser inteligentes nessa luta. Amém? É por isso que nós precisamos nos aprofundar nessa luta. Poxa, pastor, mas eu não quero ficar me aprofundando na minha pecaminosidade. Talvez você pense. Eu não quero ficar me aprofundando na podridão de quem eu fui ou de quem eu sou. Mas, amados, se nós não fizermos essa reflexão, nós nunca conseguiremos acabar com essa raiz de uma vez por todas. Amém? Nós precisamos disso. Quem é que pode nos ajudar com isso? Espírito Santo. Glória a Deus pela pessoa do Espírito Santo. Porque é Ele que convence, é Ele que nos dá força, nos empodera para fazermos isso. Glória a Deus por isso. Então, primeiro, identifique os pecados. Identifique os pecados. Essa mensagem aqui é uma mensagem que ela tem 2 etapas. A primeira etapa é aqui e agora. A segunda etapa é com você no teu quarto com Deus.
Amém? Eu quero te dar algumas lições de casa aqui nessa noite, em nome de Jesus, para que isso que está sendo ensinado aqui hoje não permaneça somente aqui. Porque seria muito injusto você achar que a tua vida se resolveria em 2 horas. Não é verdade? Não é verdade? Então, primeiro, identifique os pecados. Sabe, amado, pega um papel, pega uma caneta, vai na presença de Deus, coloca uma adoração, se tranca sozinho no teu quarto, faz uma oração, fala: Deus, me ajuda. Me ajuda, Senhor, a identificar os meus pecados, me lembra dos meus pecados, me lembra daquilo que mexe comigo, que está dentro do meu coração. E aí você vai lá primeiro, vai escrevendo, identifica os teus pecados. Segundo, reflita e ore para identificar a raiz que está gerando estes pecados. Talvez no momento em que você está escrevendo ali, você vai escrever: olha, eu fofoco, eu minto. E aí depois você tem que fazer a pergunta seguinte: por que é que eu fofoco? Por que é que eu minto? Por que é que eu viro e mexo, estou fofocando? Por que vira e mexe eu estou mentindo? Quando foi a última vez que eu menti? Eu menti por causa do bolo de chocolate que estava na geladeira, que eu não queria que a minha filha comesse. Então, é porque eu queria comer. Se eu queria comer e eu não quis dar para ela, é porque eu sou um egoísta. Pronto, identificou a raiz. Faz sentido, queridos? Não é? Terceiro, se arrependa e peça para Deus te perdoar e transformar através do auxílio do Espírito Santo. Se arrependa, mas não é o remorso que a pastora explicou aqui domingo passado, né? Mas é o verdadeiro arrependimento. É o momento onde nós nos quebrantamos na presença do Senhor, onde nós entendemos, sabe por quê? Porque quanto mais nós refletimos de fato nas coisas, mais profundidade nós teremos para verdadeiramente nos arrepender. Porque senão fica aquela coisa superficial, sabe? Sabe aquela oração pelo alimento que já virou religião nas nossas vidas? Sabe aquela coisa assim? Você tem 36 minutos para almoçar, e aí você senta rapidinho: Senhor, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. E pum, começa a comer. Né? Às vezes a gente acaba trazendo essa religião também para um pedido de perdão, para um momento de arrependimento. E aí fica uma coisa automática, sabe? Que parece que a gente tem que ir lá aspergir o sangue do animal lá na Arca da Aliança e depois virar as costas e pronto, tô bom de novo para 365 dias, sabe? E não é esse o objetivo do Senhor, é que haja de fato um arrependimento com profundidade. E amados, nós precisamos pensar, nos entristecer, nos aprofundar, entender, tentar lembrar de onde que veio, quando que começou, quando foi a primeira vez, o que aconteceu na minha vida para gerar essa raiz. E o Espírito Santo, ele pode nos ajudar com isso. E ele pode ministrar o nosso coração com isso. E daqui a pouco você está lá no teu quarto e você está lá meia hora, 1 hora, chorando na presença de Deus, porque o Espírito Santo revelou algo profundo para você. Tem alguém aqui? Sabe, amados, é a oportunidade de nós sermos transformados, porque quando nós temos um encontro assim com Deus, a nossa vida é transformada para sempre. Para sempre, porque nós nunca mais seremos os mesmos. E quarto, confesse uns aos outros para ser curado. Eu quero ler um texto contigo em Tiago, capítulo 5, versículos 15 e 16. Abra a palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 5, versículos 15 e 16. A pastora trouxe um bilhetinho aqui me lembrando que a raiz, ela pode ser um mau exemplo. Pode ser um mau exemplo que você uma vez teve de alguém e você está cometendo isso. Porque você ficou com esse exemplo. Ou a falta de referência. De repente você teve um pai ou uma mãe que te fez muito mal. E aí você prometeu para você mesmo que você nunca faria o que eles fizeram para você.
E aí daqui a pouco você tem filho e você se vê fazendo as mesmas coisas. Por quê? Porque houve uma raiz, houve um ensinamento, houve um princípio e isso precisa ser quebrado. Em nome de Jesus. Precisa ser identificado, precisa ser quebrado e lançado fora das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Tiago 5, do versículos 15 e 16, diz o seguinte: e a oração da fé salvará o enfermo. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão o quê? Mais uma vez? Perdoados. Perdoados. 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes, de novo, curados. Quando eu confesso o meu pecado para o Senhor, eu sou perdoado. Quando eu confesso o meu pecado para o próximo, eu sou curado. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, é importante para que nós nos ajudemos. Pastor, como eu faço então? Eu vou confessar o meu pecado com todo mundo? O pastor vai abrir um confessionário ali, vai ter um dia da semana, a gente vai fazer uma caixinha de madeira. Não. Nós entendemos que Jesus nos deu uma comissão, e essa comissão é de fazer discípulos. Amém? E é por isso que nós somos uma igreja de discipulado. Nós somos uma igreja onde existem líderes de discipulado que estão caminhando diretamente com você. Nós entendemos que o em casa, ele é 50% da igreja. O culto de domingo é 50% da igreja. Os outros 50% é quando você se reúne com um grupo pequeno. Porque nesse grupo pequeno você pode abrir o teu coração, você pode falar, você pode externar aquilo que está dentro de você, você pode pedir oração, você pode pedir ajuda, você pode sentir o calor humano de uma pessoa que está contigo nessa luta, que está contigo nessa batalha. Amém? Porque hoje já não tem mais condições, né? Hoje nós somos uma igreja que estamos em crescimento, uma igreja que tem crescido, e nós vemos que hoje já não tem mais condições. Se eu quiser sair para tomar um café com você, eu estou lascado. Porque eu vou perder meu casamento, eu não vou dormir mais, né? Porque não tem condições. Então nós trabalhamos com um grupo, e este grupo trabalha contra o grupo, que trabalha contra o grupo. Amém? Porque quem convence, quem faz a obra é o Espírito Santo. Amém, gente? Mas é necessário que nós confessemos os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Por quê? Porque quando nós nos relacionamos e nós abrimos as nossas dificuldades, nós abrimos as nossas debilidades uns aos outros, nós encontramos força. Força para vencer, força para lutar. Nós encontramos, quando você confessa, você se constrange. Você fica ali com aquela pessoa, você sabe que aquela pessoa vai te perguntar de novo se você cometeu aquele pecado de novo, não é verdade? Né? E aí você fala, meu Deus, é melhor eu nem pecar, porque senão eu vou ter que falar. Né? Então gera até um certo constrangimento, porque te dá força para lutar contra o pecado. Amém? Não é verdade, homens? Quantas vezes isso não acontece, não é? Então nós precisamos uns dos outros. Nós somos perdoados pelo Senhor, mas o Senhor escolheu para que nós, entre nós mesmos, fôssemos curados. E é por isso que nós temos, então, grupos de em casa. E nessa noite, eu gostaria de chamar todos os líderes de em casa para virem aqui na frente, para apresentar para vocês, igreja, quem são os líderes de em casa. Ontem, com muita alegria, nós inauguramos o nosso primeiro em casa em Rio Negrinho. Pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom demais. Nós estávamos orando já há muito tempo por isso. E o Senhor foi gracioso. Foi maravilhoso. Foi um tempo muito bom que nós tivemos ali na casa do Sagaz. O Tom e a Kaori estão na frente do Em Casa, que também está sendo uma delícia. Foi muito bom a reunião. Né? Inauguração de Em Casa, gente, não tem coisa melhor. Porque é aquela mesa com salgado, doce, café, suco, né? Aí daqui a pouquinho só tem aquela bolachinha de água e sal. Não, mas
Glória a Deus, né? Por isso que o pastor só vai na inauguração. Brincadeira. Eu gostaria de chamar todos os líderes de em casa para virem aqui na frente. Amados, amados líderes de em casa, quero agradecer vocês pela fidelidade que vocês têm tido com as pessoas, pelo amor incondicional que vocês têm depositado sobre essas pessoas. Que o Senhor seja cada vez mais louvado pela obra das mãos de vocês. É uma honra ter vocês como líderes de verdade, tá? E igreja, por favor, a única coisa que eu peço é que vocês os respeitem. Que vocês possam honrar a quem merece honra. E esses líderes estão abdicando tempo das suas vidas para servir vocês, igreja. Então que vocês possam ser fiéis a eles, possam honrá-los. Quando vocês se comprometerem para tomar um café, que eles colocarem na agenda deles, que você vá, que você se esforce para honrar, em nome de Jesus, para que nós possamos ser uma igreja de palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E para finalizar, querido, a mensagem. Por que eu fiz isso neste momento? Né? Porque é importante nós entendermos que estas raízes precisam ser desmistificadas da nossa vida. Essas raízes precisam ser identificadas na nossa vida. E essas raízes precisam ser lançadas fora da nossa vida. Seja de egoísmo, de avareza, de orgulho, de vaidade, de xingamento, de ingratidão, de desobediência aos pais, de desrespeito, de dureza de coração, de violência, de traição e de atrevimento. Que essas raízes possam ser banidas do meio de nós. Que nós possamos nos assemelhar a Cristo cada dia mais. Que cada dia mais o fruto do pecado, o fruto dessas raízes que é o pecado, possam desaparecer do meio de nós. Para que o Espírito Santo possa ter acesso cada vez mais e gerar em nós aquilo que Ele já tem no coração dele. Em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração então? Eu gostaria de te convidar a ficar de pé. Quero pedir para que o pessoal do louvor viesse aqui, para a gente fazer uma oração.